Olá, tudo bem com você? Boa noite se você está acompanhando isso aqui no lançamento, mas bom dia ou boa tarde para você que acompanha o nosso canal José Milagre. Esse é mais um Cyber Experts Talks, o seu podcast de direito forense e investigação digital. Quero já agradecer essa maciça audiência, são mais de 1,5 milhão de visualizações mensais aqui no canal, chegando aí aos 40 mil inscritos. E o tema sempre muito específico. Como o próprio nome diz, você vê na tela lá, nós trazemos experts aqui. Pessoas que se destacaram na sua área, estão fazendo um trabalho incrível na área do direito digital, direito em mídias sociais, segurança da informação e sempre com algoritmos. São pessoas que vão trazer aqui hacks que encurtam caminhos. É aquilo, puxa... pega esse conceito e leva para a sua vida, porque isso pode reduzir muitos desencontros, muitos dissabores e te aproximar do seu alvo. Então você que é da área de TI, segurança da informação e direito, seja muito bem-vindo. E hoje eu estou aqui com um cara que acompanha o trabalho dele, um grande profissional na área do direito digital e que hoje é considerado o advogado dos influenciadores digitais. Tem uma carteira extensa aí de pessoas da mídia e encontrou no direito digital, isso que eu acho muito legal, um nicho pouco explorado, né? Um mar azul. Muita gente lá brigando com o mar vermelho, né? Ele encontrou um mar azul e hoje ele está aqui para contar da sua vida, das perspectivas do direito digital. Meu amigo e grande advogado Stefano Ferreira. Ô, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Cyber Experts Talks. Obrigado pelo convite. Pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde para quem está assistindo à tarde. Bom dia e boa noite. Estou aqui, ó. Vai ser diferente. Eu comecei diferente aqui, ó, para saber que vai ser uma coisa diferente. Meu óculos escuro é minha marca registrada, meu amigo. Então, vamos lá. Obrigado mesmo. É como você adiantou já. A questão do... Não, para valer o brinde, né? A gente deu um brinde, mas não tomou. Vamos tomar agora. Saúde. Salu. Começando a segunda-feira. É segunda-feira, hein? Isso. Vamos começar. Segunda-feira já com vinhozinho. Terça. Hoje é terça. É terça, né? Terça-feira. Opa, já comenta aí. Então, como o doutor comentou, a questão do direito digital, essa possibilidade que veio desse mundo novo, relativamente novo, né? Que a gente já conhecia, já estamos tão acostumados, mas cada vez faz mais parte da nossa vida. Hoje, eu gosto de falar, desculpa, doutor, eu trabalho com a cereja do bolo do mundo digital, que são as mídias sociais, as redes sociais, que fazem parte da vida de todo mundo. Traz muitas possibilidades, muitas oportunidades, acabam surgindo percalços, problemas, assim como o mundo real, mas é uma área que realmente é extremamente cativante, uma área que traz uma felicidade, uma satisfação pessoal e as possibilidades que tem para o profissional da área do direito, ela é fantástica. E uma coisa que também traz, que não tem preço, é a leveza dessa área. É uma área muito leve. Então a gente atua com questões divertidas, como o doutor adiantou, que eu tenho uma carteira de clientes famosos. Hoje eu sou acostumado. A minha noiva... A gente vai se casar agora. A minha noiva, ela ela estranha às vezes. Ela fala, puxa, você conversa tão tranquilamente e tal, e às vezes ela fica meio assim, ainda não tá acostumada. Fala, não, tô acostumada e tal, lidar com esse público. Às vezes, é um público que às vezes... A gente tem que ter um jogo de cintura. Lidar com pessoas não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Essas pessoas da mídia também têm questões que você sabe. São pessoas mais espirituosas, pessoas que às vezes têm uma postura, estão acostumadas com um tratamento. Contrato advogado, estão levando o psicólogo. Também. E tem coisa que é pior ainda. Não, tá achando que tá contratando muitas vezes, pessoal. Valorizem a sua atuação. E acha que tá fazendo um favor de te contratar. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Infelizmente, a gente sabe como é que é o mercado. Muitas vezes, quando está começando, algumas pessoas elas acabam se colocando em algumas situações para realmente a questão do networking, a questão de realmente abrir um mercado novo. Mas eu falo para vocês, valorizem a sua atuação. Hoje o mercado digital, não pensem que uma pessoa contratar o seu serviço, ela está fazendo um favor para você. Pelo contrário, ele é um mercado que é escasso de profissionais que tenham conhecimento específico. Então, se você traz um conhecimento específico para uma situação de alguma pessoa, você realmente está sendo um profissional que ela precisa. Recentemente, vou até compartilhar com vocês, eu tive ser um intermédio, né, de um caso que eu ia pegar. Não vou citar nomes aqui, pessoal, porque realmente, como a gente lida com pessoas da mídia, a gente tem que seguir a confidencialidade, a questão de realmente algumas pessoas não gostam de ser citadas. Se eu citasse nomes aqui, seriam nomes muito grandes. Mas tem uma situação de está tendo um problema de um litígio entre duas pessoas, litígio de internet. Internet e litígio são as polêmicas.
Polêmica chama atenção, hein, doutor? Com certeza. O pessoal gosta de pesquisa, polêmica, hein? dá tráfego, né? Gosta de polêmica, meu Deus do céu. Então tá tendo uma briga com esses dois. E um deles está precisando do serviço de advogado, mas acha que é um favor contratar o advogado. Não quer pagar o advogado. Como que o doutor faz quando o cliente não quer te pagar, doutor? Fala aí um pouquinho. Olha, basicamente tem quem pague, né? Tem, exatamente. Então eu sempre vejo, se a pessoa não quer pagar, é porque ela tem um problema ligado a entender o valor da dor que você está afastando, né? Tudo é em relação à dor, né? É aquela história, viajar para Paris todo mundo quer, mas pode esperar. Agora, se te dá uma dor no siso, domingo à noite, você vai ou não vai achar um dentista para resolver isso? Você vai esperar segunda-feira? Não, tem que achar. Então é justamente essa válvula que às vezes vem muito desregulado. Então você trabalha mostrando o valor da dor que você afasta, e se realmente, apesar de tudo, não, eu sempre falo, não sei se você concorda com isso, deixa aí. Existe uma lei que é fundamental que eu aprendi, que é a lei do vácuo. Às vezes é importante a gente deixar aí para que quem realmente valoriza chegue até você. Exatamente, né? O nosso tempo ele é valioso. Não é? O tempo é inestimável. A gente não consegue comprar um minuto do nosso tempo. O nosso tempo passou aquele minuto, é um minuto que já foi vivido, não tem como retornar. Então a gente tem que dedicar o nosso tempo, que é esse bem inestimável, para pessoas que realmente valham a pena. Até mesmo no mundo profissional. Eu já tive questão bem específica nesse sentido. O cliente fala, pô, doutor, eu queria conversar, queria os seus serviços, mas eu vi que o doutor não tem tempo e tal, então não vai me dar atenção. Eu falei, meu amigo, você está equivocado. Por quê? Porque quando o cliente me contrata, ele vai ter minha total atenção. Eu tenho responsabilidade com aquele caso do cliente. Só que a gente está aqui conversando faz não sei quanto tempo, eu não tenho como ficar dando atenção para você sempre, porque eu tenho os clientes que já fecharam comigo. Exatamente. Então tem essa questão também. Neste caso, eu resolvi bem tranquilamente. Eu falei, olha só. O cliente falou, olha como o cliente falou, hein, clientezinho, hein, não é nada pessoal, hein. Mas olha, ele falou, então, é o seguinte, o doutor Stefano não vai dar certo, porque é o seguinte, ele pegou e ele recebe só adiantado. E eu não pago adiantado porque eu já tive problemas com advogados que depois que receberam, fizeram um trabalho porco, não sei o que. Aí eu falei, olha... Primeiramente, cara, eu não posso falar do trabalho de outro profissional. Porque quem precisa rebaixar outro profissional é que não tem um nível correto. Concorda comigo, né, doutor? Precisa se apegar, né? Isso. Depois eu vou compartilhar com vocês uma experiência bem bacana que eu tive nesse sentido. Não deixa passar. Ele comentando, falando, olha, eu não quero, o doutor Stefano, ele sempre quer receber antecipadamente. Eu tive problema com outro profissional, então a gente não vai conseguir. Aí eu citei, falei, eu não vou falar do trabalho do outro profissional, não sei como é que é, não sei qual era a situação. Cada caso é um caso. Mas já vi que entre nós já tem uma questão pré-definida, que realmente não vai existir não vai existir negócio entre nós, porque a situação é o seguinte, eu não sou o profissional para você e você não é o cliente para mim, e eu não estou falando por questão do seu perfil ou por capacidade profissional, é porque o modo de trabalho que você quer contratar não é o modo que eu trabalho, você não quer pagar e eu quero receber, se não dá certo, então existe um desacordo comercial entre nós dois, nem vai ter negociação, tá bom? Mas não é pelo seu perfil, eu queria trabalhar para você. Tem muito cara nessa área que já chega com aquele conceito de que, como eu sou artista, eu sou figura exposta, ou a gente vai permutar, se eu marcar você, tá valendo os seus honorários, já chega, né, com aquela situação. E aí se depara com um profissional que não negocia sua metodologia de trabalho. Você equaciona bem isso, né? Realmente tem que ter, como o doutor foi perfeito a expressão, eu equaciono muito bem, eu mensuro muito bem o meu tempo, o meu trabalho. Porque se uma pessoa veio até mim, hoje, doutor, eu sou privilegiado. Olha, legal. Vou dar para vocês aqui uma dica impressionante. Mais um algoritmo aí, vai anotando. Escuta, uma dica. Você escolher... existem várias coisas, questão de venda, a nossa questão, a gente tem um conhecimento técnico, mas a questão da venda, ela é fundamental. A venda pode ser uma forma, vamos colocar, prostituta da negociação, porque se você vai fazer uma negociação, é uma venda. Não deixa de ser uma venda. Não deixa de ser uma venda, então a gente tem que entender. A questão da venda, ela existe alguns requisitos que eu sempre, desde quando saí da faculdade, eu sempre tive em mente, que é a questão de o estilo do cliente, o perfil de cliente que eu queria, o perfil de negociação que eu queria. Você já tinha um persona definido ali. Exatamente. Legal. Hoje eu sou uma pessoa realizada, mas não vou esquecer, se é tanta ideia pra gente trocar, mas vai dar certo. Olha, hoje eu sou um profissional privilegiado.
Não somente o profissional referência, graças a Deus, né, com muita humildade, muito trabalho, Claro. sempre respeitando o cliente e todos os profissionais. Porque eu escolhi a área certa. E essa área certa, para você que está aí me assistindo, está nos assistindo, eu não tenho um telefone de contato nas minhas redes sociais. Eu nunca fiz uma campanha de Olha marketing, nenhuma. É orgânico. 100% orgânico, as pessoas me chamam no direct. Então olha que interessante, é um profissional tão específico que as pessoas estão correndo atrás. Então tudo que a gente fala aqui não é papinho, escutem com muita atenção, prestem muita atenção. Na internet existem muitas pessoas que ela fala uma coisa, mas ela realmente não faz o que ela fala. Exato. Entendeu? Ela falando, olha, porque assim minha área é isso, eu faço isso, eu vendo isso, seu sonho. Principalmente promessas miraculosas, né? Muitos. Muito. Aqui são pessoas que realmente trabalham na área e têm a satisfação de atuar nesse ramo, que é o ramo do direito digital, e ver realmente como que é valorizado. E hoje eu conheço vários profissionais, algumas palestras que eu já fiz. O doutor acho que fez palestra lá no mesmo lugar que eu não fez, doutor? Lá em Barueri, não fez? Sim, então, eu coordeno a comissão de direito digital lá. Pô, que bacana, tá vendo? Eu fiz uma palestra lá, foi fantástica. Um abraço aí pra todo mundo aí da OAB. Lá. Pessoal super legal, adorei. O pessoal, fiz lá no Guarujá. O pessoal do Guarujá, eu até falo pra vocês, a próxima palestra e a presença que eu farei vai ser extremamente enriquecedora. Aquela anterior que eu fiz acabou sendo muito corrida, mas eu quero levar uma coisa bem bacana para vocês. E para ajudar, né, Stefano, é importante destacar que a gente não ganha para dar palestra, né? Já para esclarecer a todos aqui, a gente estava falando muito de OAB na conversa com os irmãos do Urso aqui. A gente não ganha nada para estar lá ajudando os colegas, né? É voluntário mesmo. Sim. É um trabalho de você ir lá. Ah, mas você vai prospectar cliente. Não, na verdade, o nosso foco ali é advogado, são colegas não vai potenciais. contratar. Exatamente. Não vai. É um trabalho voluntário que você faz. Sim, né? Então. A gente não ganha, doutor, financeiramente, mas o nosso enriquecimento isso não pessoal. tem valor, né? E quando a gente ensina, o tanto que a gente aprende. Esses dias eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram, pergunta inteligentíssima. Falava sobre os doutrinadores que eu indicava, qual que era a base que eu tinha. Que legal. E perguntou também sobre a questão do marketing digital, as promessas milagrosas. Foram 3 questões. E aí você pega naquele ponto que eu trabalho no automático. Eu, quando iniciei lá atrás, nossa, quem falava sobre direito de redes sociais? Ninguém. Então, realmente, a gente vai desbravando, fui elaborando contratos, vendo a questão, como nós somos advogados, temos conhecimento das leis, como que poderia ser aplicada a lei. A esse contexto todo. Exato, as analogias que a gente usa Quantas também. Quantas profissões nasceram nessas mídias sociais? Nossa, meu, e veio para ficar. Hoje, eu tenho várias frases que não são de efeitos, que realmente se criaram com o tempo. Por exemplo, a presença digital hoje, ela não é mais opcional. Ela é obrigatória. Toda empresa tem que estar no digital. Ela não vai vender nenhum produto digital, mas ela tem o trabalho no digital. Por quê? Nós temos 2 mundos, o mundo real e o mundo digital. São duas realidades paralelas. Elas não se tocam, mas o que acontece em um influencia no outro. Com certeza. Se tem uma questão, um problema ou uma prosperidade no digital, olha que legal, tudo que você tem aquela prosperidade no digital, ela vai para o seu mundo real, porque vai trazer uma melhor qualidade de vida para você. Então as pessoas têm que aproveitar isso, mas tem aquela questão. É um mundo de muitas possibilidades, o digital, muitas oportunidades, mas também tem que ter preparo. Muito preparo. Tem que ter preparo. É muito perigoso. E já puxando as dores aí, eu gosto de um livro do Roberto Chianchichi, Problemas Oba, né? Que ele fala das oportunidades que existem nos problemas. Sim. As pessoas fogem dos problemas quando o segredo está em resolver problemas que são evidentes, não são atemporais, para um volume alto de pessoas. E o Napoleão Hill sempre falou que os problemas são oportunidades disfarçadas. Quando que você entrou nessa? Eu queria entender um pouquinho do Stefano na graduação. Você começou talvez no mundo da fitness, depois migrou ou foi paralelo. E quando que você falou, cara, eu vou focar nisso? De um leque do digital que hoje nós temos, tem gente falando de cripto, cybercrime, tem gente falando de NFT, tem gente falando de tributário digital. Você falou, não, eu quero startups, LGPD, várias coisas. LGPD, não, eu quero ser o advogado dos influencers. Quando que você sentiu a dor que você falou, cara, é isso que eu vou focar, eu vi um mercado aí? Vamos pegar numa questão bem legal, pessoal. Vamos pegar que conhecimento vai ser conhecimento tanto pessoal quanto profissional. Seguinte, como diz o Faustão, ô louco meu. Então, olha que legal.
O ponto que é, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vive, as experiências que a gente adquire, nos problemas que realmente surgem as grandes oportunidades. Nós tivemos, claro, eu na faculdade, eu queria ser o advogado dos artistas. Eu queria ser o advogado dos artistas, já tinha esse objetivo. Já tinha essa visão lá. Já tinha essa visão. Eu me formei velho, bem maduro. Então, tem a parte boa, que eu falo, tudo tem parte boa e parte ruim, né? O bacana de você se formar maduro é que você se forma numa coisa que você tem certeza que você quer atuar. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Que quando você é jovem, muitas vezes, a pessoa entra numa profissão no automático, numa escolha dos pais. Muito influenciado pelos pais. Exato, pelos pais, porque realmente não tem... Realmente, eu entrei na faculdade de Direito, entrei com foco total. No começo, pessoal, eu não era um bom aluno, viu? Não era um bom aluno mesmo. Eu vivia muito no oba-oba na faculdade. Mas eu tive algumas questões pessoais que eu cheguei num ponto e falei, olha, não, eu vou prestar atenção e vou me aproveitar da faculdade. E vou realmente tirar proveito disso aqui que eu estou passando. Me tornei um excelente aluno, passei na OAB de primeira também, que é fantástico isso. Claro. Porque, cara, eu entrei, é o que eu falo, é determinação. Eu estava na faculdade, eu falei, é determinação não é só falar, porque eu só quero. Tudo bem, você quer, você não adianta ser um grande queredor. Você tem que ser uma pessoa realizadora. Tá, você quer ser, o que você faz para você alcançar? É assim que funciona. Então, na faculdade, eu foquei, olha, eu quero ser o advogado dos artistas. Aí foi uma questão de feeling e visão comercial que é fundamental, doutor. Visão comercial. Esses dias, a gente pode citar o nome de outros advogados aqui também, né? Fica à vontade. Eu sempre tive essa questão dessa visão comercial, que é muito importante. Questão de negociação, questão de networking e a questão do conhecimento técnico, ele é fundamental. A gente tem que ter conhecimento Isso é o básico, técnico. né? É o básico, mas ali é o básico, pessoal. Conhecimento técnico, ele é o básico. Não adianta você ser o maior conhecedor realmente das leis, mas como é que tá a sua negociação? Só seus diplomas não vão te tirar de onde você está. Hoje não serve mais. Não serve mais. Precisa dos soft skills aí, né? Isso a gente não vê na faculdade. A questão da faculdade é uma preparação tão superficial, né? Não é? A gente nem estuda advocacia na faculdade, é uma coisa tão básica. Não existe a faculdade de advocacia, só faculdade de direito. Aí a gente vai aprender na prática a aplicação das leis, como que é o advogado, como deve se portar, como deve negociar. Exato. Tanto que existe aquela questão inicialmente, a insegurança, o medo, mas depois dá certo. Ninguém nasceu fazendo, ninguém nasceu sabendo. Vai que vai. Tem que meter a cara mesmo. Mete a cara. A primeira você vai errar rápido, né? Errar rápido. Quanto mais rápido você errar, melhor. O duro é aquele que não tenta, é aquele que não questiona, é aquele que tem medo de expor a sua fragilidade. Sim. Esse cara, ele tá fadado a ficar estagnado. Sim, cara. Concorda? Porque plenamente. O que acontece? As dificuldades, elas forçam a sua evolução. Quando você está numa situação confortável, você vai ficar ali, não adianta. Você fica, as dificuldades, elas te levam para evolução, ou você evolui ou você morre, cara. Ou você afunda, não tem essa. Você vai ter duas opções. Ou você evolui ou você afunda nos problemas, naquela situação. Você tem que ir para cima mesmo para você resolver. Para tudo tem jeito nessa vida, menos para morte. Ainda. Né, tem estudos aí que as pessoas estão aumentando muito a longevidade, daqui a pouco a gente tá vendo pessoas eternas aí. Realmente é uma questão, eu não duvido nada da ciência, e uma coisa que eu aprendi nesse mundo é não duvidar de absolutamente nada. Não adianta duvidar de nada, a arte imita a vida. As coisas que acontecem na vida são muito mais impressionantes que a coisa que acontece na arte, que acontece nos filmes, acontece nas novelas. Mas continuando pra gente não perder o raciocínio. Desde a faculdade, eu queria ser o advogado dos artistas. Eu queria ser. Não falava, não é o melhor advogado do mundo, não é isso. Queria ser o advogado dos artistas. Então eu falei, eu tenho que ter, como que eu vou chegar até lá? Realmente, sempre tive aquela visão de investimento, que a gente tem que investir de uma forma ou de outra, oferecer uma boa estrutura, ter uma boa negociação, ter uma boa apresentação, ter o conhecimento. Mas no começo eu era generalista mesmo. O que vinha, eu pegava. Tinha coisa que eu quebrava a cara mesmo, não adianta, quebrava a cabeça para ir, que são questões que eu falo, por exemplo, direito do trabalho. Direito do trabalho é uma área que realmente pra mim não entra, cara. Ainda veio depois a reforma trabalhista aí que tem que apresentar os cálculos lá. Eu não sei fazer, não adianta. Não sei eu fazer. Previdenciário. Previdenciário? Cara, eu fiz um curso pra descobrir que eu odiava. Então, tá vendo? Eu já sei, mas é ruim o seguinte, né? Quando você fala que não sabe, é como você falar que não gosta de uma comida que você não comeu, né? Fala, mano, eu comi, eu não gosto realmente. Mas então, eu foquei nesse ponto. Falei, olha, é o seguinte, eu quero ser tal advogado, assim, foquei. Eu falei, olha, vai ser isso depois lá na frente, uma aplicação. Graças a Deus, sou iluminado, abençoado por Deus, mas aí vem. Aí depois concluí a faculdade. Falei, olha, eu vou passar na OAB. Era estudo de sempre,
Porque eu tava determinado. É o que eu falei, a determinação. É a determinação. Eu falei, olha, eu vou passar de primeira e acabou. Era focado 100%. Fui lá. Um objetivo. Um objetivo. Passei a primeira fase. Bacana, pessoal. A primeira fase é punk, né? Todas as matérias. Aí vem a segunda fase. Seguinte, passei de primeira, vírgula, pessoal. Seguinte, não pensa que tudo foi fácil. Na segunda fase tem a repescagem. Eu fui de primeira, até que eu falo pra todo mundo, pra você que vai prestar o exame da ordem. Não adianta você saber, você tem que fazer a forma que eles querem. Exato. É a forma que eles exigem. A metodologia. A metodologia, eles querem aquilo. Mesmo falando, não, mas isso aqui eu trabalho aqui no meu escritório, não vai isso, não tem isso. Não importa, amigo, a OAB ela quer dessa forma. Você não tem que brigar com o sistema, você tem que atendê-lo e depois trazer uma nova proposta que vai otimizar aquilo. Olha que interessante, aí você vai ser um revolucionário. Os grandes revolucionários, eles pegam coisas que já existia e otimiza. Olha o caso do McDonald's. O McDonald's não, ele pegou, ele não inventou o hambúrguer, mas o sistema de funcionamento do McDonald's, quando foi descoberto, né, que eu esqueci o nome dele lá no filme Fome de Poder, ele falou, nossa, olha o sistema tão prático, tão rápido aqui, a gente tem um hambúrguer, tem que comer com garfo e faca, acaba embolando tanto. Pô, uma coisa muito otimizada. Então aquilo foi uma coisa revolucionária que domina o mercado, mesmo é um hambúrguer muito bom. Mas a gente sabe que tem os hambúrgueres gourmet. O hambúrguer seria a técnica, né? E Isso. a metodologia é o soft skill aí que você falou, que é o diferencial. Exato, o diferencial. Bacana, legal, Pode legal. ter, nossa, aquele hambúrguer que você olha, maravilhoso, que você olha assim, realmente. Mas o que vende mais é o PhD. É o PhD. É o PhD que tá no escritório sem cliente. Sim, criticando os maravilhoso, outros. criticando, claro que vai criticar. O PhD, né? ele tá ocupado criticando os outros. Infelizmente, né? Essa é uma característica, né? Eu tenho isso pra mim, cara. O cara que critica, ele tá realmente muito ocupado porque ele não tem processo, ele não tem cliente, ele não tem caso. E o crítico, ele sempre quer te trazer pro nível dele. Dói demais, cara, ver um profissional como você que, além do técnico, tem marketing, tem gatilhos, fala bem, comunicação, negociação, flexibilidade. Dói demais. E o cara tem duas escolhas. Ou ele modela em você e vai buscar esse conhecimento, ou ele vai te criticar e ficar aí nos fórumzinhos. Ou se inspira, ou ele vai criticar. Exatamente. Isso é fato. E até uma coisa que pegou a questão, para ter tempo para ir lá e criticar. Como consegue arrumar trabalho. Tempo, cara? Porque eu não tenho tempo para nada, doutor. Eu olhando o trabalho do outro. Você viu o post, você viu aquilo, você viu o lançamento, agora tá vendendo. Meu Deus, cara. É tanta coisa, tanto que a gente até comentou aqui fora antes de começar, a questão desse projeto que tem aqui, o bacana do Cyber Experts, que teve esse tempo, ou como que teve que arrumar tempo para fazer isso. Agora imagine se ia ter tempo para ficar cuidando da vida do profissional e falando, ó, teve essa situação aqui, não, mas ele não, a gente não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso. Vou até aproveitar, ó, como a gente está falando de profissionais que existem profissionais que são frustrados, mas tem profissionais também que às vezes nos surpreendem, viu? Recentemente eu peguei uma cliente, né? Desculpa, pessoal. Peguei uma cliente que estava com problema, teve a conta, o filho dela é artista, né? O Arthur Brússolo, ele é cantor, né? E ele foi campeão do Canta Comigo Team, né? Uau. E a conta dele, infelizmente, ia ser desativada. Houve uma questão, vamos falar de algoritmos, que tem um algoritmo das redes sociais. Só que muitas vezes eles trabalham num padrão que na realidade ele é muito mais complexa. Ela é muito mais complexa, não adianta. O ser humano ele é extremamente complexo. Assim como está vindo a inteligência artificial agora, que é realmente uma coisa que é desconhecida, o ser humano é extremamente complexo. E esse Arthur Brússolo, ele tem 16 anos de idade. E para ter a rede social, menor idade, a idade mínima permitida, 13 anos. Recentemente saiu a questão daquelas assinaturas da verificação. Sim, do Instagram, muita gente fazendo. E ele mandou a foto do documento dele para fazer a assinatura. O algoritmo pegou, olhou a foto, criança, desativou a conta dele. A conta inteira. Desativou a conta. Falou, não volta, não atende, tal. A gente foi lá, fizeram vários recursos, várias situações, não conseguiu. Nesse meio tempo, conversaram comigo, eu sou um profissional extremamente... Mas é uma coisa que é bem interessante. A abundância, ela acaba trazendo junto uma coisa muito legal. Por isso que é bom a pessoa trabalhar para ser uma pessoa próspera. Porque aí vai pegar numa questão de comportamento humano mesmo. Quando é uma pessoa próspera, geralmente ela é uma pessoa mais transparente, mais honesta. Perfeito. Porque ela não precisa fazer nada de errado. Tem a questão da reputação dela, que ela vai zerar a reputação. E tem a própria questão mesmo da condição financeira dela. Sim. Aí é o seguinte, o cliente, eu sempre falo, olha, você tentou todas as medidas para reativar a sua conta antes da gente começar os serviços? Ô, doutor, faltou tal coisa. Faça tal coisa. Se não resolver,
Aí conversa Muito comigo. bom, Porque muito senão bom. faz o investimento, que a gente entende, poxa, Perfeito. faz o investimento. Eu não sou aquela pessoa, graças a Deus. Além disso, ó, são várias questões. Não somente falar, poxa, o doutor Stefano, que ele é assim, ele fica perdendo dinheiro. Não é só isso, gente. Não, é lei da semeadura, né, Lei da cara? semeadura. Isso vai voltar melhor pra Volta você. muito melhor, volta muito melhor. Tanto esse cliente, depois de eu ter resolvido o problema dele, mas só pegar no ponto. Olha que interessante, porque eu citei. Chegou nessa situação e falou, olha, a situação teve tal problema, se assim consegue resolver. Eu falei, claro que consigo, administrativamente, ou então, via liminar, a gente consegue resolver. Beleza. Depois que eu já estava resolvendo, ele tinha chamado um profissional anteriormente. Tinha chamado já um profissional. Só que não tinha resolvido. Não tinha respondido. Não tinha respondido para ele, né? Quando apareceu nesse meio tempo do processo, já tinha conseguido, já tinha obtido a liminar, já tinha entregado, já tinha avançado, estava só para vir a ativação, que veio 2 dias logo após. Esse profissional entrou em contato com a mãe dele, que cuida da carreira dele. Falou, olha, é o seguinte, e aí, como é que tá a situação do Arthur e tal, né? Olha que legal. Falou, olha, como é que tá a situação do Arthur? Eu falou, então, não, eu te chamei, você não respondeu, né? Realmente já tem um profissional cuidando pra mim. Aí tem aquela curiosidadezinha, falou, ó, o doutor Stefano tá cuidando pra mim. Aí o advogado falou, o doutor Stefano? Então fica tranquila que você está em ótimas mãos. Não preciso nem falar mais nada. Só que a gente não se conhece pessoalmente. Mas caso esteja acompanhando, de repente, parabéns aí pela sua postura, Deus abençoe a sua carreira. Mas isso é muito bacana, porque traz já de um monte de pessoas que teriam outra reação. Outra reação. E coloca numa situação dessa daqui, ó. Que é muito mais selecionada, que é uma pessoa muito mais, vamos dizer, ela tem um caminho muito maior para a prosperidade. Quem nutre pensamentos de honrar um colega, um próximo, vai colher honras também. Eu penso muito nisso, cara. Eu acho que a palavra ela tem muito poder. Eu adoto uma linha de não criticar ninguém. Eu acho que todo mundo está vivendo o seu momento e também não fico olhando para o lado. Não. Eu vivo a minha jornada. Né? Sim. E vendo o que é positivo. E quando você coloca um negócio desse, é realmente de agradecer esse profissional. É gratificante, parabéns, poderia estar lá. Hoje em dia, infelizmente, tem muito profissional antiético que prefere falar, mas vê se faz isso, vê se faz aquilo. Não, você está em boas mãos. E com certeza ele está colhendo muito mais em relação a isso. Chegou até você de forma voluntária, proposital ou não, e você já sabe disso. Cara, falou. Aí quando eu falei, foi, poxa, cara, mas isso daí é uma questão de que a prosperidade. Tem muita vaidade, né, cara, no direito digital. Vamos falar da nossa área. Tem muito cara vaidoso. Advocacia, eu fiz uma entrevista, eu fiz um podcast fantástico aqui com 2 pessoas tops. E aí apareceu lá um advogado, tudo bem, é autor, tem livro, mas criticando, etc. Nossa, não é possível. Até entendo. Inclusive tá convidado, aceitou o convite. Todo mundo vai ter espaço aqui, cara. Aqui a gente quer conversar com quem é bom, quem tem algo a contribuir. Mas essa área é uma área que tem muita gente que critica nos bastidores. E se você tem um pouquinho mais de comunicação, no geral, né? No geral, né? No geral. Advocacia, eu vou te falar, hein? E direito. Que acontece Enquanto assim, isso, a gente vai trabalhando. Os clientes estão chegando, né? É uma escolha de quem, infelizmente, é uma escolha amargurada. Acho que falta um pouco de vivência humana, né, cara? Porque a gente não nasce com vivência humana. Já fui arrogante pra caramba. Nossa. Já fui cabeçudo. Já critiquei. A maturidade, né? Maturidade. Que presente cara. maravilhoso, você não pode né? reiterar, né, meu? A partir do momento em que você, né, tem esse conhecimento. Sim. E falando nisso já, cara, falando no Instagram, a gente tem que concluir a sua dor. Olha como o tempo passa. Mas o selo. Eu verifiquei antes do pago. Eu também. Você também, eu vi. Pouco tempo antes. Eu também, enfim. Pouco tempo antes, tá? Eu vou falar a verdade, achei ruim, né? Achei assim, que foi esse meta agora verificado. Porque foi um mês antes e aconteceu isso tudo. Independentemente, eu acho assim, acho legal. Eu acho que a rede social ela tinha que vir com essa solução por padrão, não cobrar de ninguém. Mas lógica, ela ganha muito pra isso, né? Mas dividir as coisas, separar as coisas. Porque eu vejo que hoje tem muito advogado que se forma amanhã e quer ser autoridade no direito digital. Não é igual nós, que temos um caminho, com todo respeito, eu também. Eu acho que você tem que pagar o preço. A gente já pagou o preço. Eu paguei preço de OAB também, a gente estava falando sobre isso no último podcast. Popularidade não é autoridade. Não. Para você ter autoridade, você tem que ter confiança. Pra você ter confiança, tem que ter referências. Foi esse advogado que te indicou. E para ter referência, você tem que se expor. Você tem que ter vivido, feito, conquistado. Tem que ter feito, cara. Não dá para ficar lá só na rede social, fazendo memezinho, fazendo vídeo jurídico. Eu te levo do 0 ao 7 dígitos no direito digital. Então, meu Deus do céu, o que você achou sobre isso? E qual que é a sua dica, assim? Além de falar da sua dor, que você já tinha essa visão, achei bem legal.
Como que você construiu essa sua autoridade? Hoje você tem várias pessoas. Como começou esse laço de confiança? E sobre o selo também, eu vi talvez possa estar equivocado, mas eu vi uma publicação sua que judicialmente até você buscava justiça nesses casos e é uma questão bem interessante. Vale a pena você falar, porque normalmente, né, os juízes falam isso é uma questão interna Exato, porque é subjetiva. E você conseguiu até algumas verificações nesse sentido. Se for possível você comentar, acho bem legal também. Sobre o que você pensa de autoridade e essas questões também. Sim. Primeiramente, a gente hoje existe muita moda. A questão é muito interessante. Uma pessoa, ela olha que você tem uma... A gente está aqui, quanto mais a gente sabe, a maior a certeza que a gente tem muito a aprender. Exato. Entendeu? Quem tem aquela... tem vários ditados. Quem tem certeza absoluta, na verdade, não sabe de nada. A gente está só aprendendo. A gente está sempre, cada vez... E a gente tem noção do tanto de coisas que estão por vir, de questões de demandas, de problemas, de oportunidades que vem sempre, gente. Que vem situações comerciais também. A gente que atua no digital, a gente não atua totalmente com problemas. Na verdade, 80% das vezes são coisas bacanas. São intermediações, trazendo uma formalização de um negócio novo. Tem questão de infoproduto, tem questão... Existem contratos, mas aí vamos pegar no ponto, é que é tanta coisa que a cabeça fica voando. Eu vou trazer para vocês, me pergunta, o tanto de profissão que especificamente que eu conheço, que eu vou passar para vocês que talvez vocês não conheçam. Mas vamos pegar no ponto inicial. A primeira pergunta. Eu iniciei no digital antes, muito tempo atrás. Muito tempo atrás eu já gostava muito da questão do mundo dos artistas. E eu previ, foi uma previsão, assim, colocando de certa forma, que eu vi que as redes sociais teriam uma relevância muito grande. Eu pego artistas, muito tempo atrás, vou até citar um que eu conversei há muito tempo atrás, não era quem é hoje, o Salvador da Rima, o Gabriel. A gente estava lá, eu estava visitando a minha mãe, né? Que eu sou da periferia, pessoal. Sou da periferia total, Itaim Paulista. Aí eu tive que visitar minha mãe adora lá. Minha mãe não tem conversa, minha mãe ela gosta de lá. Então quando uma pessoa tem certa idade, ela tem aquele costume, não adianta. Claro. Não pode tirar de lá. Ela gosta, vive super bem. Eu estava lá no Romando, visitando a minha mãe, e de repente quem passou assim na rua, ia fazer uma tatuagem, o Salvador da Rima. Já ouviu falar Salvador da Rima? Sim. Então, Gabriel, ele passou e meu sobrinho conheceu, falou, pô, esse cara é estourado na Batalha da Aldeia e tal, muito legal. Né? Eu falei, pô, bacana, né? Muito tempo atrás. Isso, nossa, faz muitos anos, quando vai ver, o tempo voa. Aí a gente foi lá, eu falei, pô, ele foi lá fazer a tatuagem, eu falei, deixa eu conversar com ele lá, porque ele foi fazer a tatuagem num estúdio que é um dos imóveis que é alugado pra minha mãe. E o inquilino de lá, o dono do estúdio de tatuagem, é inquilino da minha mãe. Já tudo bem, fui bater um papo, falei, pô, assim, fui conversando, pô, então, tal, Gabriel. Seguinte, cara, vai vir uma questão, você já pensou, como é que tá a questão da música? Não, eu tô com a música aí e tal, tá vindo umas músicas bem bacanas. Ele ia lançar, acho que ele tava pra lançar a música Vergonha, tava pra lançar uma música que fez muito sucesso, Vergonha pra Mídia, que foi, eu acho, o maior sucesso dele. Já ouvi, muito bacana. Muito bacana. Então, ele falou, pô, assim da música, eu falei, Gabriel, o seguinte, ó. Tá vindo agora esse tempo, e é o seguinte, duas coisas vai dar muito dinheiro. A questão do mundo dos artistas já dá, e a internet, cara. A internet vai dar muito dinheiro, vai ser muito bacana. Ele, pô, você acha mesmo? Ele tinha naquela época 500 mil seguidores. Hoje ele tem acho que 7 milhões de seguidores. Ou tá mais, nem sei quando. Só sei que eu olhei um tempo atrás, muito, arrebentou. Por quê? Mas o grande boom que veio na vida dele foi por causa do mundo digital. Aí eu tive essa visão. Falei pra ele conversou e tal, de repente acabou acontecendo automaticamente. Tanto que naquela época estava começando a surgir a questão na época dos sorteios que acontecia nas redes sociais, em que havia os patrocinadores e as pessoas ganhavam seguidores. Tava bem ali. Eu falei, pô, se envolve nesse negócio aí que vai ser muito bacana, eu estou vendo como o pessoal está ganhando. Participei também da organização eu fiz parte da rifa do Tecar, da rifa não, do sorteio do Tecar e tal, que veio lá atrás, acho que esse daí eu não sei se foi o da Porsche. Eu tinha acompanhado um que ele tinha feito da Evoque, que estourou. Bombou. Logo depois ele fez o da Porsche. Faz muitos anos. Ele começou a fazer sorteio. Ele fez só dois. Só dois? Só dois. O Tecar, ele é outra coisa, ele é outro perfil. Ele fez esse, foi muito bacana, e depois ele fez o da Porsche, que foi fantástico. Que cara de visão. Fez o sorteio no Villa Country. Tal. Nossa, foi muito legal. Foi lá, pegou uns artistas. Na final, onde tem um dia que ia ter o sorteio, fez concurso de sertanejo. O melhor cantor de sertanejo ia ganhar um prêmio. Foi muito legal. Não, o cara é fora da curva, né? E a promessa de like era 30, 40 mil. Ou mais, né?
Milhões, mano. Milhões. Nossa. De seguidores. Cada pessoa, por exemplo, que participou daquela cota, ganhou mais de 150 mil seguidores. 150 mil seguidores. Mas são orgânicos, são seguidores reais, né? E quando eu falo, olha, eu sou uma pessoa que é o seguinte... Não é bot, né? Não é bot, não é robô, não é não. Aplicativo. Ali é o seguinte, e antiga, quando funcionava, a questão dos sorteios de redes sociais, pessoal, seguinte, muitas pessoas só sabem criticar. Só sabem criticar. Pô, mas participou do sorteio e ganhou seguidor. Ali é uma oportunidade que você tem. Porque são pessoas que vieram, tudo bem, não te conhecia, mas elas estão ali. Mostra o seu potencial. De repente a pessoa vai se identificar com você. Aí veio essa questão, estava rolando muito essa questão. Falei, vai vir muita coisa bacana, legal, assim. Organizar esse sorteio. Organizando, como é que vai ser a questão da formalização. Aí vem a questão que é um processo bem complicado, o processo de autorização de sorteio. Já viu esses processos? Não tenho nem ideia. O Instagram autoriza? Então, mais ou menos. Você tem que pedir autorização para... Antigamente era para a Caixa Econômica Federal. Antigamente era. Só que a Caixa Econômica Federal não estava dando conta. Aí ela passou para um outro órgão, que é o SECAP. Nossa. SECAP parece o INPI. É como se fosse tipo o INPI. INPI é um órgão, né, independente, não é público, que ele consegue dar mais atenção nessa demanda. Então você tem que solicitar ali a autorização desses sorteios para fazer. Só que é um processo bem burocrático, é um processo cansativo. Depois é a questão tributária, os impostos são bem altos que vem, mas tem que pagar imposto, não adianta, tá fazendo. Por quê? Mas eles fizeram um método. Mas até esses de Instagram também tem todo esse contexto? Sim, tem tudo isso. Eu não faço mais tanto, Por quê? Porque não adianta. O digital, ele tem uma coisa que é a base do digital, é a velocidade. E esses processos são processos demorados. São processos morosos. Tem que atender processos burocráticos. Porque, na verdade, a rifa, as pessoas elas não podem viver de sorteio. Não pode, é proibido. Não tem isso. O sorteio, ele é um método de marketing para você atrair. Não é. Tanto que a gente pega o maior órgão que faz sorteio no Brasil é nas lotéricas, a Caixa Econômica Federal. Sim. Mas ela presta outros serviços. Então, de uma forma, ela coloca o quê? Legal, fala, olha, é pagamento de conta, é saque, benefícios, todo é isso, sou um banco, ali. empréstimo, isso. E além disso, a gente tem o sorteio da Caixa Econômica Federal. Claro que é uma questão federal também, mas ela tem isso daí, não é pura um cassino. Sim. É uma coisa, presta vários serviços e além disso tem isso. E ele é bem direcionado para esse perfil de clientes, a questão de sorteio, porque a questão para você conseguir autorização de um sorteio é muito complicado, acaba ficando uma forma muito elitizada para você atender os critérios. Por isso que acabou ficando uma coisa que eu vi que era muito cansativo. É rentável, porque os sorteios eles são muito lucrativos. Uma pessoa ela sorteia um bem que vale 50 mil, ela arrecada 150 mil. Eu cheguei a acompanhar ações que a pessoa fazia R$1,5 milhão em 5 horas. Caraca. Totalmente legal, o trabalho dela foi lá, batalhou, tudo, totalmente legal. A questão é essa, tá no corre dela. Um carro de 200 mil, tá sorteando ali. No caso, nesse daí, ela fez, parece que tem uma proporção, né? No caso, ela tava sorteando, em prêmios, ia dar mais ou menos uns 600 mil. Uns 600 mil em prêmios. Era um apartamento com uma casa, com um carro na garagem. Nossa. Só que assim, você vê, ó, em 4 horas, R$1,5 milhão. Quem faz isso hoje? Então, nossa, é impressionante. Esse é o digital, a força do digital. É a força do digital. A pessoa pode ter o imóvel, o melhor ponto do Brasil. Ela vai ter a avenida mais movimentada. Vai ter lá, alugou o imóvel. Não é que nem a internet. A internet é a maior avenida do mundo. O que ela coloca, tanto por isso que vem a questão dos perigos também. Sem dúvida. Questão de previsões específicas para o mundo digital. Por quê? Porque o potencial de dano do mundo digital traz essa responsabilidade. Porque assim como pode ser feita muita coisa boa, o estrago que ela causa é gigante. E foi com ele que você colocou a primeira grana boa, assim? Você falou, putz, entrou. Tô mudando a minha vida, tô acertando. Quando foi que você teve essa entrou no horário top aqui agora, é isso que eu vou continuar, é nessa linha, tô na linha certa, abriu, falou, putz, é isso. E dos influencers hoje, se você puder elencar três serviços, quais são os as 3 principais causas que o Dr. Stefano hoje se dedica auxiliando os influencers? Se quiser citar nomes de algum, fique à vontade. Vamos lá, vou falar um monte aqui, um monte de causa. Tá? Quando veio a questão muito bacana, foi uma coisa muito automática. Eu sempre tive uma visão comercial muito grande. Eu sempre fiz um investimento muito grande em imagem.
Vou ser bem sincero para vocês, pessoal. Eu sempre fiz um investimento muito grande em imagem. Já saí da faculdade com a mentalidade de investimento em imagem, investimento em estrutura. Imagem, você diz, uma boa vestimenta. Boa vestimenta, bem cuidado, Legal. Dentes legais. Não é Legal. questão de beleza, não. Esquece isso. Falar bem, ser uma pessoa acessível, procurar ser o mais agradável possível. Sempre. Legal. Esse eu já peguei no ponto. Depois tem questões também monetárias, condições, que é investimento, não adianta, acaba sendo assim. Mas no começo não era assim. Pelo menos a primeira coisa que eu fiz primeiro, pegar um carrinho legal. Para poder visitar o cliente. Legal. Só que eu tinha um carrinho legal. Só que eu ainda não tinha um escritório bacana. Não tinha. O que eu fazia, eu tinha que trabalhar um pouquinho na desculpa, na mente. Falava com o cliente, vamos nos encontrar em tal lugar. Vai ser mais fácil para você. Aí encontrava no restaurante, encontrava na padaria. Só que chegou um dia que eu fui até um cliente para fazer uma reunião e eu sempre fui uma pessoa que gostava de me valorizar. Valorizava o profissional. Porque eu me espelho nos grandes. Eu não critico os grandes. Hoje, sempre eu vejo o ser humano é muito complicado. A gente que lida com a internet é muito complicado. Olha uma pessoa fazendo alguma coisa, 100 mil aqui criticando. Fala, vamos ver se cabe essa crítica. Poxa, mas tá fazendo o dele, cara. Tá fazendo o dele lá, cara. Deixa o cara fazer o dele. Aí o que eu fiz, chegou nesse dia, que eu cheguei fui encontrar um cliente e eu encontrei numa padaria. E eu fui cobrar do cliente 40 mil reais. Fui cobrar dele. Não fechei. Mas aí eu tive um outro estalo. Falei, não cabe, não dá, meu. Não tem como. Como é que eu vou fechar um cliente e não pagar 40 mil? O cara gostou de mim, falei super bem, eu ia atender a demanda do cara. Mas eu não, infelizmente, eu não acabei. O cliente, a gente... muito visual, É né? muito visual. É visual. É uma questão cliente. Eu atendi um cliente, olha que interessante. Dr. Toshio, grande abraço. Seguinte, Legal. vamos lá, vou falar desse cliente. Vamos falar de cliente agora. Boa. Vou falar de demanda. Só pra concluir. Cheguei no ponto lá que comentou, quando que eu vi que eu tava acertando? Quando eu vi que aí eu já estava... O que acontece? O digital, você não precisa realmente ter o atendimento tete a tete, mesmo eu tendo investido no tete a tete, né? Pessoalmente. E eu vi que são pessoas que têm a rede social como uma fonte de renda. E quando uma pessoa ela tem uma coisa como fonte de renda, o valor que ela te paga não é gasto, é investimento. Vou usar uma analogia do direito do trabalho. Isso aqui, ó. Você pegou um cliente do direito do trabalho. Por quê? Porque ele não está tendo um direito dele reconhecido, porém você vai ter que processar a empresa para você buscar a indenização. Então, o tempo que o cliente estiver parado lá esperando, ele vai estar esperando. Só que o cliente da rede social, pode-se dizer como o trabalho dele, só que é como se fosse a empresa e baixasse as portas. E o cara precisa de tudo para que a empresa volte, porque quanto mais tempo ela fica a porta fechada, menos ele ganha. Então ele fala, ó, você tem a solução? Tudo bem, eu vou te pagar para você trazer a solução. Então aqui eu estou fazendo um investimento, porque quanto mais tempo passa, mais dinheiro ele perde. Então ele quer pagar para você para resolver logo e depois ver o que dá. Entendeu? Aí que é interessante. Então você tem um potencial de negociação muito melhor. Muito melhor. Aí tem até a questão. Muitas pessoas pensam que a grande maioria dos meus clientes são influências digitais. Sim. É que a influência digital tem uma definição específica. Mas não é. A grande maioria, assim, são mais empresas. Empresas que têm a presença no mundo digital. Tem lá, por exemplo, vamos pegar alguns casos que eu vou citar para vocês. Tem uma empresa que passa por situação de conta fake. Uma conta fake. Hoje em dia. Muito comum. Tem uma loja de eletrônicos. E que prejudica terceiros, né? Prejudica terceiros. Tem uma loja de eletrônicos e vai uma outra loja e faz o perfil igual de eletrônicos e começa a negociar. E como eles montam o perfil, olha que complicado. Como eles montam o perfil. A página verdadeira não vai ter os dados pessoais dela. Não vai ter CNPJ, não tem. Página pessoal, 99,9% não tem. A página profissional, 99,9% não tem o CNPJ. Mas o que o cara faz? Ele cria uma página fake e coloca o CNPJ. Passa mais credibilidade. Sim. Só que é impressionante que na página é difícil ter. Geralmente não tem. Só tem lá um telefone e tal, tem um contato. O fake faz. O fake coloca. Ele coloca o nome da pessoa, coloca o nome da loja, o CNPJ da loja, a pessoa negocia e acaba prejudicando a loja de verdade. Então temos aqui a loja verdadeira prejudicada na questão da reputação. Isso até questões que já viraram processos contra meu cliente. Quanto questão da pessoa. Alguma coisa, isso, a pessoa vai processar quem? O CNPJ. E quem é? A pessoa que também é uma vítima. Né? Aí, infelizmente, o cara vai ter que gastar. O dono da empresa vai ter que gastar. Isso é recorrente lá no escritório? Recorrente. Que mais, muito, Stephanie? muito. Aí vem, olha que interessante. Aí vem essa questão. A gente entra com uma ação para defender, ou então essa loja nos contrata para que seja tirada do ar
essa página, a página tá fake, prejudicando. porque a gente sabe que as plataformas digitais oferecem um suporte muito precário. Precário. Não é precário. Tem situações, cara, eu vou falar pra vocês, a questão mais safada que tem do suporte é conta hackeada. Pô, tá lá, a pessoa teve a conta hackeada. Meu, ela vai lá e mostrar, fala, olha, é o seguinte, sou eu, tá aqui meu documento, sou eu, tá aqui meu vídeo, sou eu, tá bom? E 90% das pessoas não conseguem recuperar a própria conta. Não consegue. E mas as pessoas, olha, seria se fosse sistema bancário e a plataforma viu lá que a conta que tinha um e-mail durante 5 anos, só que há 2 dias atrás trocou o e-mail e trocou o nome. Já é uma movimentação suspeita. Anômalo, né? Já é. Algo fora da realidade. Se é um banco, ele vai perceber. Fala, olha, foi feita tal transação, a gente bloqueou a conta por prevenção. Por quê? Porque não tem essa movimentação, não é costumeira. Poxa, a pessoa não consegue resolver, meu. Vai lá e não consegue resolver uma questão tão objetiva, que é o quê? Olha, teve tal situação, deixa eu olhar aqui na sua conta. Realmente houve uma alteração para o e-mail que tá aqui. Você é brasileiro, usa seu e-mail, sou brasileiro com muito orgulho, agora é blim, blá, 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 blá. Poxa, tá óbvio. Proton Mail. É óbvio ali. Como que não consegue restabelecer o acesso? É uma precariedade muito grande. São condenados a restituir ou você consegue um daninho moral, uma indenizaçãozinha, essa período ação, que ficou fora do ar, perdeu dinheiro, né? Essa açãozinha eu falo, ação de... Vamos ser bem sinceros, falando comercialmente. Ação de contas hackeadas é um presente para o advogado. Porque o advogado, para mim, é um presente. Por quê? Porque 100% das vezes ela é resolvida. 100% das vezes. Você vai recuperar, não tem conversa. Não tem julgar improcedente. Não tem essa, não tem essa. Aí você consegue 99,9% das vezes. Hoje eu já tenho realmente um modo operante perfeito. Fala pra você. Ali eu sempre vou aperfeiçoando, sempre, vou seguindo o que eu faço, um cronograma. Por quê? Porque o judiciário, ele vai pegar uma questão, muitos magistrados não têm nem rede social. Não. Ele tem milhões de processos e vai vir uma questão de uma coisa aqui que não tem nenhum conhecimento. Então você tem que tornar o mais fácil possível. Já tem um cronograma. Olha, coloca aqui para você fazer a qualificação. Aqui é qualificação pessoal. Agora vamos para a qualificação digital dele. Sim. Trazendo o perfil, olha, vinculado a essa conta, vinculado a esse e-mail, vinculado a esse telefone. Assim, tem aqui a fotinha. É isso aqui, tá vendo? Muito trabalho, conseguiu, mas aconteceu tal coisa em tal data. Olha, pá, tá aqui, tá vendo o que aconteceu? Tudo bem, a partir daqui buscou o suporte. Sim. Olha aqui o suporte que a pessoa tentou. Conta toda essa história. Isso, faça um cronograma. O cara olhar ali e falar, putz, é o seguinte, não, deixa eu ver a pessoa, deixa eu ver o documento. Não, a pessoa que tava aqui, houve alteração. Liminar zona. Liminar zona. Não tem conversa, é um presente pro advogado. E também, 99,9% das vezes, vem a questão do dano moral também. Porque houve uma falha na prestação do serviço. Não, e ao meu ver, tinha que vir 100% das vezes. Porque a pessoa tentou, tem uma pessoa... Tentou extrajudicialmente de todos os modos possíveis, foi ignorada, né? Foi ignorado. E uma conta hackeada, ela causa problemas em várias esferas. Primeiro, a pessoa que teve a sua conta invadida, sua intimidade violada, e ela acompanha também as pessoas próximas, amigos, parentes, sendo muitas vezes enganadas, levadas a erros pelos golpistas. Sim. Então gera realmente um abalo financeiro e psicológico. Com certeza. Que é objetivo ali. Não é um dissaborzinho. Não é um dissabor ali. Você está acompanhando uma pessoa utilizando. Isso quando não acontece do quê? A pessoa, ela invadiu a conta. Olha, já aconteceu, já peguei cliente, tá? Invadiu a conta da pessoa, tem relevância. E se ela encontra conversas comprometedoras? Começa o quê? A extorsão. A extorsão. A chantagem. Começa a chantagem. Aí você vê que é uma coisa que era pequenininha. Cresceu. E cresceu. A partir da invasão, uma série de oportunidades para o bandido. Nossa, outro dia passou na televisão até... Eu assisto televisão, pessoal. Assistam televisão também. o pessoal tá brigando com a televisão. Muita gente fala, não assista mais televisão. Tem que assistir. Seguinte, tinham até uns golpistas falando que o digital tá lucrando mais que tráfico, cara. Que tráfico de drogas. Falando, cara, só que dá mais dinheiro que tráfico de drogas. E a pena leve, entre aspas, porque teve também, né, a inclusão com o pacote anticrime da questão da fraude eletrônica, né? 8 anos, né? 8 anos, podendo levar até 12 anos de cadeia. 12 anos, agora imagine. Por isso que eu falei, entra naquela questão do quê? Do potencial que existe, oportunidades, mas o potencial danoso que tem, de dano que causa. Então, realmente, tem que ter leis mais severas. Um estelionato no mundo real, até 5 anos.
Agora imagine, uma fraude eletrônica específico começa com até 8 anos, mas se for se tiver hospedado em um site internacional, uma organização, até 12 anos, cara. Se for contra pessoas hipossuficientes, idosos, pessoas sem condições de entender que estão sendo vítimas. 12 anos. Imagine um estelionato com uma pena dessa. Realmente a gente nunca imaginava que ia acontecer isso. Nunca imaginava. Incrível. Mas vamos lá. E é isso mesmo, a evolução legislativa vem auxiliando, mas ainda assim a gente está atrás, né? Eu vi uma notícia agora, o iFood foi condenado em dano moral R$12 mil por golpe do entregador. E funcionava da seguinte forma: você pede uma pizza, chega um cara lá para entregar a pizza, ele conhece seu nome, seu RG, o que você pediu, só que fala que teve um problema na máquina, precisa passar R$1 lá. E as pessoas passavam R$1 lá e pronto, ia embora, clonagem do cartão. Daqui a pouco chegava o motoqueiro. Vazamento de dados pessoais, né? Sim. Então é algo também que hoje abastece o crime informático, que a gente sempre coloca aqui. O golpe do SimSwap. Do SimSwap, exatamente. Mesma coisa. Vazamento de dados. A pessoa ela tem uma informação privilegiada. Porque você vê, o SimSwap é a forma mais fácil e corriqueira de hackeamento de conta. E de possuir as contas totais. Possuir as contas totais. Simular a identidade, porque o celular é a identidade. Agora você para pensar, olha isso. É uma coisa, olha como é que é o mundo digital. Como tem que ter leis específicas, cuidado específico tem que ter. Através do golpe do SimSwap, o prejuízo, uma simples portabilidade no telefone pode levar a prejuízos extremos. Redes sociais, e-mail. Através do e-mail, muitas vezes esse e-mail ele está cadastrado numa plataforma de produção de algum tipo de conteúdo, de infoproduto, de conteúdo. Sim. Ali ele assume a conta e pega o valor. Eu tenho um cliente que ela pegou e assumiu o e-mail dela. Da vida. Isso, mas no caso foi, vamos ser bem sinceros, foi o Privacy. O Privacy. Através do e-mail dela, pegou, recuperou a senha do Privacy, pronto, invadiu o Privacy. R$30 mil de prejuízo. R$30 mil de prejuízo. Tirou tudo. Tirou tudo. Aí o que aconteceu? Ela teve que gastar com, não vou citar nome, coça a língua, mas não pode. Teve que fazer o seguinte, ela acompanhou a conta dela, a menina, elas ficam desesperadas. Porque imagine, são pessoas, principalmente jovens, sim. Imagine nossa rede social a gente perder. Agora a pessoa que, mas pelo menos a gente tem nossa profissão. Agora imagine tirar a rede social, a profissão da pessoa, a construção de tudo que ela fez. Então fica desesperada nesse sentido e acompanhar, além de tudo, fazendo postagens. E olha que coisa de louco, fazendo postagens e também invade as contas de plataformas de conteúdo adulto e faz a transferência do valor. Então prejuízo terrível. E olha, eu vou te falar, o negócio tá tão complicado que uma cliente recentemente, ela teve, só vou citar o nome, a surfista, ela teve o Instagram dela hackeado, né? E é o seguinte, apareceram algumas pessoas lá, vídeo falando, olha, é o seguinte, eu fiz investimento, que eles colocam o golpe do Pix, né? O golpe do Pix. Tabela do Pix, você investe R$500 e ganha 5 mil, ô maravilha. Putz, isso aí tá demais. Que ser muito, esse é o principal, né? Esse é o mais comum, esse é o mais comum. Tabelinha do Pix, tabelinha de investimento. E o golpe do emprego, das tarefas também. Tá fogo, cara. Pegando todo mundo. Ali, mas agora... Talvez não pegue influencer, né, que é o seu perfil, mas tá pegando pessoas aí, pessoas que vivem de auxílio emergencial, cara, perdendo tudo em golpe de tarefa. Vai prestar serviço pra Amazon, vai prestar serviço pra Shopee. Uma pena, né? Porque e não existe isso. Né? Falta informação. Só que nesse caso aí, às vezes, ele ainda usa um pouquinho de coerência no golpe. Não, os caras são profissionais. Isso, porque, assim, era que nem o golpe da OLX lá, quando você fazia o anúncio, você acabava de fazer um anúncio, o telefone tocava. O seguinte, aqui é da plataforma da OLX, a gente quer fazer uma confirmação. Não, esse aí era da confirmação. Da confirmação, pra saber. Isso. Eu vou te mandar um SMS aqui, você confirma os... Não, mas é muito coerente, cara. É muito coerente. Não pode ativar meu anúncio aí, pode ativar. Mandava, já caía esse WhatsApp. Clonou o WhatsApp. Então, mas deixa eu falar disso daí, ó. Olha só. Olha que eu não sei o que tá acontecendo. Seguinte, surgiu o golpe lá, certinho, foi semana passada. Recente. Pegou tabelinha do Pix, rolando, e apareceu no final 2 pessoas gravando vídeo, colocando a cara, falando, não, é o seguinte, eu fiz um investimento com a surfista e uma tal, delas e eu tive... Então, cara, mas será que eles estão dando a cara assim? Você entendeu? Por exemplo, falando, olha, eu tô aqui, eu investi com a surfista, pode investir, que é garantido. Sabe o que tá rolando? Inteligência artificial. Eles vão pegar o seu influencer, o seu cliente, vão trocar a voz dele,
E em breve, ou você já tem com certeza, clientes que estão tendo problema com isso. Cara, estão anunciando um sorteio, uma fraude, meu nome tá lá, minha cara tá lá, eu nunca vi. Meu Deus. Os caras narram a voz que eles querem, meu como Deus. se fosse você. Então, só pra você ter uma ideia, o Chip Swap, a gente pegou casos na perícia, o criminoso, o bandido tá muito sofisticado. Antigamente ele pegava seus dados, ia na sua operadora e clonava, ativava o número em outro plástico. Agora ele faz portabilidade. Você tem Claro? Ele vai na TIM. Sim. Ele vai na TIM e puxa. Sim. Aí você vai reclamar na Claro, sinto muito, você não tá mais comigo. Exatamente. Ele já levou. Aí gera o problema, o SIM swap. Aí já era. Né? Aí leva o problema. Aí vem, olha o tanto de problema. E existem casos que, por exemplo, foi pra lá e a pessoa tenta retornar e o número é perdido num limbo. Nossa. Aí a pessoa tem um número de 10 anos. Né? Mas o dano a gente sabe. Tem condenado? Sim, sei mais que aquela condenação, né? De 5 mil. 5 mil reais. 5 mil reais. O que é legal é o seguinte, mais uma coisa interessante. Vamos falar. Vou pontuar aqui, anota aí, ó. Olha lá, algoritmos do Dr. Stefano Ferreira. Principais demandas. Para você que quer advogar, não é no digital ampla. A gente já falou aqui que ser digital geral é generalista. Isso. Pensa, vou dar um exemplo. O direito digital é como se fosse, pode ser como se fosse o constitucional, não é o constitucional. Vamos pegar como se fosse direito civil. Exatamente. Direito civil. Direito civil, eu tenho o especialista em previdenciário, eu não entendo nada de previdenciário, contratual, pessoal. Contratual, obrigacional, ou então família, patrimonial, perfeito. Tudo, analogia, entendeu? Perfeito. É assim, ó, entendeu? Aí eu vou falar, sem direito civil, você não vai saber tudo de direito civil, tributário, vai entrar tudo ali. Depois, tributário não, que tem específico. Mas vamos pegar uma questão nesse sentido, tudo que engloba. Ali é tudo direito civil, mas são pessoas que atuam, por exemplo, só com previdenciário. Porque a concorrência vai ser maior. Eu atuo só com família, porque o cara já sabe ali as manhas certinhas, só família, direito civil também, só imobiliário, entendeu? Uma questão assim, o direito digital é a mesma coisa. Às vezes as pessoas chegam pra mim, é o seguinte, como é que você tá na questão de... Como é que eles falaram? Tinha saído recente agora? Penhorabilidade de criptoativos. Olha que assunto específico. Né? Eu, meu amigo, eu atuo com plataformas digitais. Mas você vê, você tem esse discernimento, porque tem muita gente que não entende e pega. Não. E abraça. O que eu falo? Eu prefiro. influencer, eu vou ligar para um parceiro meu, ele vai te atender. Ô, Stefano, vamos fazer uma parceria? Vai aparecer 10%? Pra mim, tem que chamar ali, cara. Não é? Também outra pessoa. Tem gente que abraça tudo. Não. É o patão, né? Não anda, ele anda, voa e nada e não faz nada perfeito. Não faz nada perfeito. Tá sempre não adianta. É o nitorrinco da vida. Mas aí é o seguinte, tem que pegar. Eu pego aqui, ó. Você quer, ó. Aqui é mídias sociais. Mídias sociais. Principais. Desativação de conta. Isso vale ouro. Cara. Vale ouro. Não sei nem se eu vou manter isso no ar. Talvez eu edite e use, mas vai lá. Vamos pegar no ponto. Objetivo. Esse vinho é uma delícia, hein? É muito bom. Muito bom, hein? O convidado, né? Opa, obrigado. Né? Nossa, que delícia. Que delícia, hein? Tá certo. E fala sobre negócios. Fala sobre negócio. Aí, sem essa mesa aqui vale ouro. É só papo que agrega muito. A internet tem muita coisa à toa. Vai você escolher coisas que agreguem mesmo. Mas então vai falar, como é a cabeça daquele advogado? Mas é aquilo mesmo? É isso mesmo. Ou não é outra coisa também, não, Maria, é meu trabalho. Eu acho muito modelar, né, cara? Eu acho que modelar... Eu tenho as pessoas que eu modelei, cara. Caras que eram minha referência, que eu falei, cara, essa é a atuação que eu quero fazer. E uma coisa que os jovens sempre colocam, cara, você fala isso porque você tem dinheiro. Eu queria ver você nichar em mídias sociais se você precisasse pagar os seus boletos. Eu falo assim, cara, no começo você vai ter que fazer tudo, mas você tem que ser identificado... pela área que você gosta. Você tem que ser lembrado pela área que você gosta. Não adianta. Não interessa, você ainda precisa pegar aquele previdenciário indigesto, aquele consumidor de Procon, mas trabalhe para ser lembrado pelo que você quer viver dele. Exatamente. Não sei se você concorda comigo. Plenamente. Daqui a pouco você vai ser procurado para aquilo, uma referência. Nossa, você ser uma referência de uma questão é fantástico, é maravilhoso, cara. É maravilhoso em todos os sentidos. Primeiro, você vai pegar uma coisa que você vai falar, olha, eu sei o tempo que eu vou despender para cá. Eu sei como vai ser, eu vou dedicar esse tempo, eu sei o caminho, mas tem coisas novas. Quantas vezes você faz audiência hoje? Não é raro. É raro. É isso que eu falo. Não é raro, é raríssimo. Olha, eu vou pegar uma coisa pessoal, olha que legal. E a velocidade dos processos que envolvem plataforma? É maravilhoso. Eu tenho um processo que demorou, pode cobrar, doutor Stefano, 28 dias.
Já saiu a sentença, já foi restabelecido o acesso ao cliente, já teve as partes, já se manifestaram, 28 dias. Julgamento antecipado. Tudo antecipado e a sentença tá ali, tudo bem, foi estabelecido, então vai dar aqui, 3, 5 mil, 10 mil. Esse daí foi de 15 mil. De 15 mil. E eu vou falar. Como você pode ser advogado e não gostar de fora? Vou falar. Eu não gosto de fora. Eu vou falar. Eu não gosto de fora. Eu vou falar eu não gosto de audiência. E eu escolhi um nicho que me proporcionasse estar o mínimo possível nesse tipo de situação. Cara, e tá tudo bem. Incrível. Nossa, eu faço. Olha que diferença. Quando eu faço o que às vezes? Eu vou lá mano, não sei como o pessoal me recebe. Eu vou no Facebook. Aí eu tenho o prazer de ir lá, que é muito bonito lá, o Facebook, vou lá. Legal. Aí eu levo as intimações, citações, decisões, levo lá. Olha e depois tem o rooftop, baleia rooftop, aí eu vou lá em cima. Já aproveita. Aí você pensa, que qualidade de trabalho. Além do que, vem clientes que procuram você, paga o valor que você realmente merece. Então você pensa, poxa, cara, eu acompanho profissionais que, poxa, para ganhar isso aqui, às vezes demora um ano, porque tá acompanhando o processo um ano ali, não consegue o cliente para pagar, e às vezes 24 horas. Eu tenho um método de trabalho realmente, porque realmente o meu método ele é muito, como eu falei, ele é investimento. Ele é investimento da pessoa. Então não adianta eu querer falar, eu vou pegar dinheiro lá atrás, sendo que eu já resolvi o problema da pessoa. Para mim é assim, eu resolvo. Já tive problema com o cliente por causa disso. Que eu peguei e cobrava um valor do cliente, de uma cliente muito famosa, não vou citar o nome, não dá pra citar o nome. Pô, pessoal, desculpa, mas é que não dá, entendeu? Tive um problema, a cliente estava com problema na plataforma dela de conteúdos adultos. Tava lá. Você tem muita gente que tá no OnlyFans, muito cliente de OnlyFans, de Private. Hoje em dia, cara, quem tá na rede social... chegando. A grande maioria... O pessoal é banido, é confundido por conteúdo pornográfico, e às vezes é o trabalho dele. É confundido. Mas tem essa questão também de uma permissão que eles teriam, né? Desculpa a minha ignorância, não é minha área. Pode falar. Mas, por exemplo, um Twitter, um Twitch, um YouTube, tem um limite que esses profissionais podem atuar, diferentemente eu começar a postar amanhã, eu sou banido. E parece que às vezes o algoritmo retira os caras do ar e o cara perde lá 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e aí tem que buscar um profissional, né? Tem sim. Então eu uso vários meios. E cara, eu sou uma pessoa inteligente. Tem que ser inteligente, tem que ser esperto. O nosso tempo ele vale muito. O nosso tempo ele vale demais. Então o que acontece? Seguinte, a pessoa pegou e ela tem um problema, olha como eu tive. E eu já tenho essa mentalidade. O mundo digital ele é muito rápido, muito dinâmico. E ele exige que um profissional ele tenha esse raciocínio. Então eu já tive essa questão desse pensamento para buscar a resolução daquele problema. A cliente estava com a conta 4 meses bloqueada, 3 meses bloqueada. A conta de recebimento dela de conteúdos adultos. Devia estar chegando mais ou menos em uns 200 mil reais. Nossa. 200 mil reais. Falei o seguinte, eu vou querer tanto, tá bom? Querer tal porcentagem, tá? Tal porcentagem. Não, tudo bem, tal porcentagem, eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Quem disse que eu fiz contrato? Erro, todo mundo comete. Aí foi a falha. Não teve erro, porque é o seguinte, eu tava trabalhando na mansão, até na Mansão Maromba na época, e eu fazendo muita coisa. O pessoal chamando muita coisa. Hoje eu ainda presto assessoria pra Mansão Maromba, mas de uma forma muito mais qualidade. Sim, muito mais tranquilo, muito mais organizado. Naquela época realmente estava respirando. E uma casa de youtubers, imagina, é muita coisa. Quanta coisa é tem. Muita coisa. Acontece muita coisa. E é o seguinte, agora imagine, você tá andando aqui, você parou ali. Aí uma pessoa do lado escuta que você é advogado. O que acontece? Ela vem tirar uma dúvida com você. Agora imagine uma casa que tem 100 pessoas. Ele sabe que você é advogado. Pronto. Segura. Não parava. Não parava. Você tava naquela correria, chegou a outra. Eu vou resolver. Senta aqui que eu vou resolver pra você. Então vai ser assim. Beleza, vai ser. Tá bom. Então vou cobrar 10%. 10%. Não, tudo bem, eu tô com tanto. Não tava. Minto, só vou voltar num ponto. Tá mais ou menos uns 110 mil reais. Falei, vou cobrar valor 10%. Valor alto. Poxa. Só que é o seguinte, nesse meio tempo estourou. A menina estourou, porque ela tinha acabado de chegar na mansão. Monetizou mais. O estimaria chegou 200 mil. Aí chegou 200 mil. Só que eu faço o quê? Sempre eu busco vias administrativas. Você, na figura do advogado, é recepcionado diferente. Você trata de uma forma diferente. Você é diferente. É fato, é diferente. Quando uma pessoa chega sozinha numa delegacia, é de uma forma. Chega com o advogado, é outra forma 100%. Quando ela tá com um representante dela, dos direitos dela, ninguém vai violar o direito dela. Fui lá, resolvi em uma semana. E essa menina achou que eu ia ter que entrar com uma ação judicial, medida liminar e tal. Recebi uma semana pra ganhar 20 mil reais. E essa menina pra me pagar? Nossa. E o contrato que eu não tinha? Eu fui bem humilde e falei, seguinte,
Eu até comentei esses dias. Que o rapaz perguntou, algum cliente já quis te processar? Eu falei, não, mas eu tive um problema lá atrás. Falei, ó, é o seguinte, como eu falei com você e você não entendeu corretamente, vamos fazer o seguinte, vai ser pago, como é que você entendeu? Não, é o seguinte, o valor que tinha lá, tudo bem, mas era o seguinte, eu falei, ó, o valor que eu desbloquear. Envolvia o crescimento. Envolvia o crescimento. Com envolvia certeza. o valor que eu desbloquear e tal. Porque se eu desbloquear, eu não vou desbloquear só os 110 mil, eu desbloqueei os 200 mil. Concorda comigo? Claro. Se eu desbloqueasse só os 110 mil, não, mas tem 200, mas você desbloqueou 110. Só 50 mil você desbloqueou. Você não tem como ganhar 11 se você desbloqueou só 50. É 10%, é 5 mil. Exato. Aí fui e falei, não, tudo bem, faz o seguinte, eu reconheço o meu erro, tá? Mas você também errou, você foi muito folgada. Tá? Mas é uma menina batalhadora, que eu respeito, porque é o seguinte... Desculpa, uma menina batalhadora, guerreira, sair de casa, sair de um estado, ir para outro lugar e ficar lá sem os pais, sendo novo, não é fácil, não. Entendeu? Batalhadora, guerreira, falou, sabe, briga pelas coisas dela. Falei, não, tudo bem, reconheço que é o seguinte, eu não fui claro nessa situação, vai me pagar o valor que tá aqui e já era. Ela, não, tudo bem. Aí foi na hora, mandou Pix na hora. Fantástico. Mandou Pix na hora. Mas é isso, pessoal, façam contratos. E isso é mais um algoritmo. Façam contrato, sempre, sempre. Voltando àquele ponto que a gente acaba conversando aqui e vai embora. As principais demandas, as objetivas, que já tem, fora as outras que estão crescendo, as possibilidades de negócio que existem. Primeira, reativação de conta desativada indevidamente. Você tem que entender algumas coisas só no... Se eu passar algumas coisas aqui, só na mentoria mesmo. Hoje eu sei que o conhecimento que eu tenho, eu não vendo mentoria, não vendo nada. Não vendo nada, porque eu não tenho tempo. Eu atendo nos meus casos. Tanto que eu lancei um curso há 2 anos atrás. O pessoal fala, pô, doutor, por que fala? Porque é o seguinte, quando você lança um curso, você assume uma responsabilidade com os alunos. Claro, eu não tinha essa noção. Claro. Sabe, eu não tinha essa noção. Por quê? Porque eles vão ficar tirando dúvida, eles vão passar pra você. Só que é o seguinte, eu lancei ali o curso, tá tudo realmente que eu atuo. O meu curso, ele é a minha... Muitas vezes eu tenho lá salva pasta curso, ele é a minha fonte de pesquisa. Fala, pô, tal contrato eu preciso, tá ali no meu curso, nos arquivos. Você entregou mesmo. Exatamente. Nossa, tem 25 vídeos no negócio. Depois você vai deixar o link pra galera. Muito legal mesmo. Tá, mas eu não tô vendendo agora não adianta, eu não vou deixar não porque eu não tô vendendo. É sério, eu não tô vendendo, porque tem que dar essa atenção e eu tenho meu trabalho. Eu tenho outros projetos também, eu não tô conseguindo, galera, não adianta. E como é o seguinte, a diferença, sabe por que eu não quero vender meu curso? Porque o que eu vendo lá eu faço. Entendeu? Se uma pessoa fala que ela tem 10 milhões na conta e ela quer te ensinar a ficar milionário vendendo a R$200, ela não tem 10 milhões na conta. Desculpa, ela não tem. Porque você com 10 milhões na conta, você estaria vendendo cursinho? Desculpa, doutor. Com 10 milhões não dá, carinha. Você poderia fazer o seguinte, não faz sentido. Você poderia fazer uma negociação de uma multinacional. Fala, não, tudo bem, minha negociação tá, eu sei aqui é o seguinte, cara, eu ganho tantos milhões, pra vocês quiser 1 milhão. É assim que funciona. Sim. Claro que na internet vai virar, na quantidade vira. Só que a responsabilidade que existe é muito grande. Porque se eu vendo um curso para 500 alunos, são 500 pessoas que dependem de mim. Que vão ter dúvidas, que tem o suporte lá. Entendeu? Então você tem essa responsabilidade. Eu não tinha essa noção. Não tinha. Vendi lá, pô, vendi bacana, supriu tudo, legal, tal. Só que é o seguinte, tem esse, eu tô devendo, eu vou fazer umas coisas, eu quero fazer. O doutor tá convidado aqui, ó, participando aqui, ó, doutor, ó. Vou fazer uma imersão. Quero fazer um dia, uma mansão, pra gente realmente bater, sabe esse papo que a gente tá conversando aqui, ó? Claro. Conversar lá, passar pra todo mundo, ó, o doutor José vai falar sobre a área dele, o Stefano aqui, assim, todo mundo batendo papo, como é que foi seu começo, pra gente bater aqui, ó. E aí a gente vai passar, aí seria legal mesmo, passar aqui, ó. Tá aqui a nota aí certinho, isso é legal. Sem dúvida. Isso é legal. Fazer legal porque eu estou devendo pros meus alunos. Porque eu fiquei devendo um evento pra eles, que eu quero fazer um encontro num ambiente bem legal. Naquela época, só pra você ver, ó, quando eu lancei o curso, eu estava cuidando da Mansão Maromba, da Tiro House. Tudo ao mesmo tempo. E mais um monte de coisa. Meu, aí que eu vejo, cara. Olha o tanto de cliente. Olha esse mundo como é bacana, cara. Porque a internet e a tendência é cada vez aumentar mais. Aí veio. Segundo hack. Primeiro, conta desativada. Reativação de conta desativada indevidamente. Você tem que fazer uma análise de qual que é o motivo. Primeira coisa, minha conta foi desativada. Você como advogado, sempre quando uma pessoa está sendo processada, você tem que saber pelo que ela está sendo processada. Se a pessoa teve a conta desativada, por qual motivo? Muitas vezes, aquele motivo ele não é coerente, mas é ali que você vai ter uma premissa, uma base para você montar a sua defesa. Buscar vias administrativas, posteriormente judicial. Algumas vezes resolve administrativamente. Eu hoje, doutor, eu tenho um privilégio. Eu tenho um acesso diferenciado na plataforma. Vou falar para vocês. Eles disponibilizaram para mim um acesso que eu consigo fazer uma abertura de um procedimento que eles fazem uma análise pessoal. Uau. Muito uma análise pessoal. Poxa, doutor, pergunta como você conseguiu? Não sei. Contato. Foi ali,
veio o negócio, consigo, tenho ali, entro ali, ó, faço, abro, vem um relatório pra mim pra saber o motivo, se vai desativar, se não vai desativar, se vai reativar, se não vai desativar e tal. Muitas vezes o cliente abriu aqui, ó, um recurso, vem pra ele, não faz, sua conta tá permanentemente desativada. Pra mim vem aqui, doutor, estamos ativando, já reativei, conta no telefone. Eles me ligando, ó, tal conta, conteúdo adulto. Foi da TAI. TAI, o nome dela é TAI, T-H-I, esqueci só isso, só TAI. Só ela. Foi assim. Reativação. Então, primeira coisa, saber o motivo para você começar a montar a sua defesa. Para você saber aonde você está se enfiando. Porque você tem que analisar o caso para saber o preço que você vai dar, a precificação. Certo? Ali. Isso é só a base para você saber como você vai fazer. Depois disso, tipo, vários advogados me procuram também. Falando, pô, doutor, vamos fazer uma parceria assim. Quando dá, eu faço. Porque quando eu tenho tempo, porque realmente ele vai. Só que ele vai lá e fala assim, ó, tá aqui, ó, pra você fazer aqui, porque eu tô fazendo aqui, ó. Vou te dar todo o direcionamento, a pessoa aprende ali na hora. Interessante. Isso. Bora lá. 2. Contas hackeadas, que vem aquela questão, contas que foram invadidas por hackers, que estão aplicando golpes, muitas vezes, fazendo chantagem, conta hackeada. 3, conta fake. Uma pessoa tem uma empresa, ou tem uma empresa, ou uma outra pessoa física mesmo, se passando por ela e tirando algum tipo de benefício. Algum tipo de benefício ela está tirando. Esse é a 3. Vamos falar, essas 3 são as principais que a gente tem no mundo da digital, da internet. Só que vem também as atuações, questões de comerciais, que são contratos. Aí eu falo que existem 4 contratos que eu utilizo como base. Primeiro contrato, o contrato de... Deixa eu pegar aqui. Agenciamento de influencer. Agenciamento. Porque tem muito influencer que trabalha, mas como tem uma pessoa que vai fazer um investimento, como se fosse o agenciamento de um artista. Vai cuidar da carreira daquele digital influencer. Isso acontece muito. E geralmente quem faz esses contratos de agenciamento são as produtoras, que hoje existem as produtoras de conteúdo digitais ou as casas de youtubers. Casa de youtuber, por exemplo, um cliente, ele entra numa casa de youtuber, numa mansão maromba, numa Tiro House, numa mansão do Carlinhos Maia, tem que ter um contrato porque ele está criando um monstro ali. Ele está criando um monstro, certo? Ele está criando uma pessoa que vai ter um alcance muito grande, vai ter realmente possibilidades. Então, realmente tem que ter ali uma questão do quê? De uma porcentagem, de uma responsabilização, porque existe o quê? Quando a pessoa entra lá numa questão de um projeto desse, ou quando um agente negocia com essa pessoa, tem a questão do quê? De exclusividade, confidencialidade, tem a questão do compromisso em si, das divulgações que vai fazer. Agenciamento de influencer. E a quinta? Não, já tá... Não, o tempo esgotou, mas é que a gente quer saber da quinta aí, do quinto nicho seu aí. Do quinto nicho? É, tem um quinto? Como assim? Não, tem várias coisas. Não, vamos lá, que tá vindo? Tá vindo? Vários nichos. Isso. Você falou 4, que são aí as principais atividades que hoje o profissional atua. Tem um quinto aí pra gente arrematar? Tem sim. Seguinte. Questão hoje, tem muita coisa bacana de administração de monetização. Opa, eu não falei a monetização. A monetização aí, que é oferecida nas redes sociais. Já ouviram falar de monetização? Quando você alcança certo ponto, certo volume, você vai ser monetizado. Existem pessoas que trabalham fazendo a administração dessa monetização. Mas por quê? Porque são várias plataformas que monetizam. Então a pessoa hoje monetiza no Facebook, a pessoa monetiza no YouTube, a pessoa monetiza no TikTok, a pessoa monetiza no Quai. Existe essa questão. Olha, isso daqui é muito bacana. Você montar uma agência para você fazer a administração daqueles valores, para você otimizar, para você retirar restrições, ou então também, em último caso, para ter uma assessoria jurídica. Essa é muito complexa e é uma das áreas mais prominentes. Ninguém ouviu falar. Aonde a pessoa vai cuidar dos artistas, os artistas geram conteúdo. Eles já geram conteúdo, já são monetizados. Só que ele não tem tempo para ficar cuidando da plataforma porque ele está gerando conteúdo. Uma pessoa faz a administração do conteúdo na monetização. E isso é um advogado. Pode ser o advogado. Aí uma coisa pode ser para o advogado, pode ser para uma empresa, porque aí vai ingressar também, vai entrar numa questão fantástica, que eu já falo daqui a pouco. Vamos lá, doutor, tem alguma coisa para falar? Eu quero encerar aqui, mas infelizmente o Eric já tá aqui já deu tempo? Pessoal, já deu tempo. Que esse mundo, ele é fantástico. Esse mundo digital é incrível. Eu queria aqui, agradecer. Primeiramente, eu queria te presentear aqui com o meu livro. Esse é um livro de nicho. Muito obrigado. É um dos pioneiros aí na área de direito digital eleitoral. Digital, marketing, compliance eleitoral. Isso eu foquei
no direito digital para candidatos, partidos e coligações, cara. E esse livro me levou a lugares que eu nem imaginava. Quando as pessoas têm preguiça de fazer livro, ou acham que é dinheiro, cara, você não vai ganhar dinheiro com o livro, você vai ganhar a coisa que é inestimável, que é contatos, relacionamentos. E eu fechei prefeituras, eu fechei políticos, continuam meus clientes, e eu queria te presentear também. Muito você obrigado, que é uma referência na área das mídias sociais. Obrigado. E para encerrar, eu queria, logicamente, que você olhasse para aquela câmera ali, a câmera 2 ali, que é a sua, você deixasse seus... Primeiramente, eu queria que você deixasse um hack de vida, né? O que você falaria? Isso é muito precioso, porque é a oportunidade que você tem de falar para uma audiência, você que é uma referência na área de direito digital, influenciadores, passou hoje aqui muito algoritmo, aqui é um MBA, dá pra gente aproveitar. E olha que foi só um pouquinho, hein? Só um pouquinho, o tempo estourou, mas você vai voltar, hein? Sim, com toda certeza. E você passar aqui os hacks e principalmente deixar seus contatos, como te encontra. Sim. Se você pudesse passar uma mensagem para toda a comunidade, não só potenciais clientes, mas também quem está na área jurídica hoje, que como você estava lá no Itaim e às vezes não acredita que é possível chegar e que não é quem indica, também não é 100% os diplomas, mas são as outras habilidades. Com toda certeza. Que você pudesse deixar essa mensagem para nós. Com toda certeza. Então, meu amigo, você está acompanhando aí, você está na luta. Muitas pessoas estão aqui, já tem bastante conhecimento, tem bastante experiência, está só realmente passando o tempo, que essa é a proposta desse podcast, trazer conhecimento. Você vai passar o seu tempo sempre agregando de alguma forma pessoal, profissional. Você está passando por uma dificuldade, você vem de uma situação financeira muito complicada, você vem da periferia, não, olha, é o seguinte, você tem que persistir. Pense, as coisas não são fáceis. Os problemas que moldam as pessoas são nos grandes problemas que surgem as maiores possibilidades. E não é questão de oportunidades, mas não é só questão financeira, é também de evolução pessoal. Todos os problemas que eu passei na minha vida foram suficientes para eu ser quem eu sou hoje, para eu ter a maturidade e consciência humana que eu sou hoje. Já fui uma pessoa muito arrogante, já fui uma pessoa prepotente, mas é o seguinte, você tem que colocar os seus pés no chão e saber que você não é melhor que ninguém. Você faz o seu melhor, você é uma pessoa diferente, você tem que realmente aproveitar essa sua diferença. Nós vivemos no mundo de 8 bilhões de pessoas, mas se você falecer, se você ir embora, nunca mais vai ter outra pessoa igual a você nesse mundo. Então seja você, aproveite, tenha orgulho de você mesmo. Acredite que você consegue, assim como eu consigo todos os dias. Tenho a satisfação não somente de ter as minhas realizações pessoais, mas de inspirar pessoas, que isso não tem preço. Tá bom? Vamos lá, passar só na rede social. No Instagram. Tá bom? Quem quiser acompanhar mais lá o dia a dia, que é assim, o dia a dia de um monte de coisa. Agrega muito. Questão também de conhecimento técnico, questão da parte também de cuidado com o pessoal, cuidado físico, cuidado da saúde mental e espiritual. Minha rede social, Dr. Stefano Ferreira. Meu Instagram é a principal. Vai lá, que é link para todos os lugares. E lá você me acha. Eu ainda não coloquei telefone em lugar nenhum, porque ainda não tenho. Tá ampliando o escritório, muita possibilidade, muitas oportunidades estão vindo, hein, pessoal? Um abraço, obrigado aí, tomara que tenha gostado. Obrigado. Vocês viram, né? Olha lá, como eu sempre falo, ó, Cyber Experts. Esse é o objetivo do podcast, você ter contato com pessoas que fazem diferença, que não tem tempo para criticar, porque estão produzindo, estão sendo referência, estão influenciando e estão se destacando nas áreas jurídicas e de investigação digital. Então agradeço a sua audiência, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque você fica sabendo de tudo sobre o podcast e mais vídeos semanais aqui para você também no canal José Milagre. E se inscreva no Cyber Experts no Instagram também, perícias digitais, segurança da informação e assistência técnica aí para os advogados. E hoje nós tivemos aí o brilhantíssimo Dr. Stefano Ferreira, que falou um pouco, vai voltar só um pouquinho, de como é tão bom a advocacia para influenciadores digitais. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.